Um lugar repleto de história, cercado por uma bela arquitetura e que guarda muitas curiosidades. Uma delas é o mar, que chegava até onde fica hoje o Palácio Anchieta. Você sabia disso? O centro de Vitória, gente, é um convite a um passeio marcante. E quem mostra pra gente é o nosso repórter Luciano Rasetti. Para onde você mira o seu olhar, você vê história. Estar ao lado de séculos passados é um privilégio. Privilégio que só o centro de Vitória pode nos dar. Então, vamos nessa? Bora passear um pouquinho? Quem vai guiar a gente nesse roteiro turístico é o Fabrício, artista e empreendedor do centro. Para início de conversa, você sabia que a praia era praticamente em frente ao que hoje é o Palácio Anchieta? Esse foi um dos primeiros aterros. Aqui onde tem essa escadaria muito bonita, é onde os barcos atracavam. Então a gente já sabe que desde quando os portugueses chegaram aqui, Vitória tem essa vocação de ser uma cidade portuária, né? E aí hoje a gente pode contemplar o Porto de Vitória, com toda a sua magnitude, um dos portos mais importantes do país, né? Então embarcam navios do mundo inteiro aqui e você consegue ter essa visão para um olhar para o futuro diante de uma construção que tem quase 500 anos. Curioso, né? Vamos continuar então. Só que, infelizmente, muita coisa do centro de Vitória está abandonada, como essa rua aí, por exemplo. Duque de Caxias era conhecido como a Rua das Livrarias, das Galerias, né? Aqui é o Beco das Pulgas. Esse beco é um beco famoso, né, da Vitória Antiga, até 50 anos atrás, por conta da existência de bares, a boemia que acontecia aqui, lojas, enfim, era um comércio diversificado que tinha e muita movimentação de pessoas, né? E aí a gente percebe os sintomas, o efeito colateral do abandono através dos muros, por exemplo, onde eram portas, tá vendo? Onde eram janelas, viraram muros. Onde eram lojas e residências, viraram lugares do abandono. Daí, logo mais à frente, chegamos à escadaria Maria Ortiz. A gente vê também uma estrutura que está bastante danificada, que foi importantíssima, né? Uma mulher corajosa, uma mulher brava, que lutou para defender a história do Espírito Santo, né? Isso, reza a lenda que Maria Ortiz vivia na ladeira do Pelourinho, né, na época, porque a escadaria veio depois de Maria Ortiz, né, em homenagem a ela. E depois ela acabou sendo também uma das homenageadas pela Polícia Militar, se tornou símbolo de heroísmo capixaba. Aí reza a lenda que os holandeses chegaram pela ladeira do Pelourinho, foram ocupar a vila de Vitória, na época uma vila bem provinciana, e os aldeões se acovardaram. Porém, Maria Ortiz pegou tudo que tinha pela frente, pegou a panela com água fervendo, pegou pedra, pedaços de pau, enfim, todos os objetos que tinha pelo caminho e jogou nos holandeses. Quando os aldeões viram esse ato de bravura de Maria Ortiz, eles se encorajaram e foram para cima dos holandeses, e aí botaram os holandeses para correr. Subindo as escadas, nos deparamos com um dos símbolos mais importantes do turismo e da religião do estado, a Catedral. Ela começou a ser construída por volta de 1918, quando foi demolida grande parte da antiga catedral, que tinha sido construída em 1550 e que era uma das igrejas mais antigas do país, uma igreja em estilo colonial. Por um lado, foi uma pena, né, que isso tenha acontecido, porque era um marco histórico muito importante do período colonial. Porém, quando a gente entra aqui na catedral como ela está hoje, ela foi inaugurada já quase na década de 60, como ela está aqui, como a gente está vendo. Ainda é contada essa história e ainda existem traços que foram reaproveitados dessa catedral colonial. Passeando por mais ruas e escadarias, agora sim, estamos no coração do Espírito Santo. Reza a lenda que era aqui nessa área onde os fazendeiros da região, do entorno, vinham com seus barcos e atracavam ali, onde hoje é a escadaria São Diogo, né? Inclusive o famoso Barão de Monjardim deixava sua embarcação aqui para subir essa escadaria. Então a Costa Pereira, ela passa por aterro no final do século XIX, começo do século XX, né? Já é uma praça com a sua formosura, com a sua pompa. E para fechar, te convidamos a entrar na sede do Poder Capixaba, o Palácio Anchieta, imponente e histórico. A estrutura que a gente conhece hoje como o Palácio Anchieta, né, na verdade nasceu no século XVI como igreja e colégio jesuítico. Isso aconteceu mais especificamente em março de 1551. Essa parede aqui, ó,
ela é original mesmo, da época do século XVI e foi descoberta na restauração que foi feita aqui na estrutura do palácio entre 2004 e 2009. Nesses 5 anos de escavação, muita coisa foi encontrada. Nós temos objetos que foram encontrados durante as escavações, nós temos uma sala destinada a esses objetos e no terceiro pavimento que se visita aos finais de semana temos um mobiliário que foi trazido para cá no século XX ou confeccionado aqui no Espírito Santo para dar um embelezamento e um empoderamento no que um dia foi a residência oficial. Fala aí, é ou não é? Um centro de muitas histórias para contar. A ideia agora é que ele pare de ser esquecido, volte a ser lembrado, assuma de novo o protagonismo e volte a ser aquele lugar que ele sempre foi vocacionado a ser, que é um lugar de cultura, de arte. É esse lugar que a gente tem lutado para que o centro volte a se tornar novamente. É o que todos desejamos, né?